E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá. Quem cuida dos cuidadores? Essa historinha que eu vou contar do José e da Maria é uma história mais comum do que vocês imaginam e por isso mesmo pode lembrar alguma história que vocês já conheçam, inclusive dentro da própria família ou ali muito próximo de vocês ou às vezes distante, mas que vocês conseguem identificar os mesmos traços de sofrimento, o mesmo drama. Imagina que o José, ele há pouco, ele recebeu o diagnóstico de um câncer avançado. E, por causa da doença, ele tem tido uma série de desconfortos físicos e de sofrimento associado emocional, espiritual, social. E isso tem impactado a vida do José de uma forma terrível. O próprio diagnóstico de câncer é, por si só, causa de grande sofrimento, sem contar todos os sintomas que acompanham a doença. E aí a gente está falando de câncer avançado, com uma expectativa ah, de vida curta, sem a possibilidade de um tratamento modificador de doença que consiga fazer com que ele viva mais e melhor. E aí fica claro para gente que já está acostumando as playlists sobre cuidados paliativos, o José é o paciente típico de cuidados paliativos. É o paciente que se beneficiaria desses cuidados para que ele possa viver essa última fase da vida dele de forma o mais confortável possível e que ele possa viver até o último dia de vida. E ele é o personagem, vamos dizer assim, ele é o personagem principal desse drama. Só que nessa história, a gente costuma esquecer da Maria, nesse caso. É a Maria, esposa nesse caso, mas essa Maria pode ser uma irmã, essa Maria pode ser a, a mãe, uma filha, uma amiga, e ela acaba sendo a responsável pelo cuidado mais próximo do José. A Maria é a quem cuida. E que bom que o José tem a Maria para ajudar ele nos cuidados do dia a dia. O que acontece é que quando a gente fala que a gente esquece, tá? Não a gente como equipe de saúde. Obviamente, se você tem formação em cuidados paliativos, você não vai esquecer da Maria, porque a gente sabe que o cuidador e que a família é a nossa primeira unidade de cuidado. A família e a rede social em volta do José é muito importante para que o José seja bem cuidado e bem tratado nessa fase. Então, eles estão do nosso lado, eles fazem parte da nossa equipe multidisciplinar. Mas o que é comum é que a gente esqueça dos cuidadores e a gente esquece que os cuidadores também sofrem. E sofrem muito.
sofrem porque de repente se veem responsáveis pelo cuidado de alguém, e que muitas vezes eles não têm conhecimento para tentar aliviar esse sofrimento e de repente agora a responsabilidade é deles. E sofrem porque eles se sentem sobrecarregados, porque dentro de um núcleo familiar, o José, impedido de trabalhar, impedido de ajudar nos afazeres de casa, sobra tudo para Maria para poder cuidar dos filhos, cuidar da parte financeira da casa, administrar a casa, limpar a casa. O tratamento tem um custo e o dinheiro acaba e ela se sente sobrecarregada. Além disso, ela tem que lidar com esse sofrimento e o declínio funcional do José, porque o José, a cada dia que passa, ele vai estar mais doente e menos capaz de ajudá-la, inclusive no próprio cuidado. Porque pode chegar um momento que o José não consegue tomar banho sozinho, não consegue trocar de roupa sozinho, não consegue ir sozinho para o banheiro. E tudo cai nas costas da cuidadora. Então, aqui eu coloquei a esposa e, em grande parte das vezes, em pacientes adultos em cuidados paliativos, essa pessoa cuidadora geralmente é o cônjuge, ou o esposo ou a esposa. Em grande parte das vezes. Mas, como eu tinha dito anteriormente, essa figura, que pode ser qualquer outra pessoa muito próxima do cuidado do José e que se envolva no cuidado do José. Bom, até 2010, ninguém tinha estudado a figura do cuidador. Estudado do ponto de vista científico, vamos dizer assim. Também sofre, vou botar aqui. E em 2010 iniciou um estudo, inclusive publicado em 2013, chamado de Enable 3. Enable 3. Um trabalho feito nos Estados Unidos, que iria estudar como que a gente poderia intervir neste sofrimento do cuidador e aliviar esse sofrimento. E aí eles tinham uma ideia. A ideia era, bom, o José vai iniciar cuidados paliativos. E nos vídeos anteriores a gente já tinha comentado de outros trabalhos mostrando que a instituição de cuidados paliativos precocemente melhora a qualidade de vida, diminui os sintomas depressivos e ansiosos e melhoram esse momento final da vida para o paciente. Mas e o cuidador? O estudo buscava a resposta para a pergunta: se a gente começar cuidados paliativos precoces para o cuidador, esse cuidador vai ter menos sintomas depressivos, ansiosos e melhor qualidade de vida nos meses seguintes? E aí foi feito um trabalho em que comparavam dois grupos escolhidos de forma aleatória. Um grupo de pacientes com câncer avançado, com expectativa de vida ali menos de 24 meses, eles eram escolhidos de forma aleatória para um dos dois grupos. Um grupo recebia cuidados paliativos precoces para a cuidadora e o segundo grupo receberia esses cuidados paliativos apenas 3 meses depois do diagnóstico. Lógico, eu estou falando aqui de cuidados paliativos para o cuidador, lógico, o cuidador não está doente, mas entendam,
a intervenção seria enfermeiras com formação em cuidados paliativos fariam entrevistas, eu não sei se o termo não é entrevista, porque fariam orientações telefônicas de cuidados para essas cuidadoras, para esses cuidadores por telefone. Nesses 3 meses que se seguiam, eles teriam, nesses primeiros 3 meses, em que elas receberiam ligações telefônicas com essas orientações. As orientações estavam relacionadas à doença, relacionada ao cuidado, a tirar dúvidas sobre as dificuldades que estavam apresentando, a conversar sobre planejamento futuro, entre outras coisas que fazem o cuidador ficar perdido nesse momento. Então, elas acolhiam o cuidador precocemente logo após o diagnóstico. E no segundo grupo, eles só receberiam isso 3 meses depois. Aí eles fizeram um acompanhamento desse período todo. E aí, no final do trabalho, eu não lembro exatamente quanto tempo foi feito o acompanhamento, mas no final do trabalho, o que se provou foi que cuidadores que recebiam cuidados paliativos precocemente tinham menos sintomas depressivos e ansiosos. Não houve diferença significativa de qualidade de vida entre os dois grupos do cuidador, mas houve uma diferença importante dos sintomas depressivos. O que era comum, inclusive, no grupo de cuidadores em que não houve instituição de cuidados paliativos precoces para o cuidador, esses cuidadores tinham ali nos últimos meses de vida do seu paciente, do paciente cuidado, sintomas com critérios de depressão mesmo, como doença maior. Não só sintomas, mas um diagnóstico sindrômico de depressão maior no final da vida desses pacientes. Então, esse estudo de 2013 mostrou que os cuidados paliativos, né? Eu até tinha desenhado aqui, olha só que legal. Aqui era a enfermeira, né? Esqueci de mostrar para vocês, né? Fiquei empolgado. Enfermeira com treinamento em cuidados paliativos, fazendo ligação telefônica para a cuidadora e acolhendo a cuidadora nesse diálogo feito para tentar aliviar o sofrimento. E o que se provou foi que sim, a gente consegue fazer isso. Quando eu estava preparando o vídeo, eu estava pensando sobre isso, que às vezes a gente precisa de fazer um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho científico para provar uma coisa que é óbvia, que o bom senso já grita na nossa cara, de que quem cuida também sofre. A gente já passou por coisas parecidas. A gente sabe que quem cuida também sofre. E é meio óbvio pensar que se a gente cuidar dessas pessoas também, elas vão sofrer menos. Porque é isso que nos faz mais humanos mesmo. A capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, entender o sofrimento do outro, tornar o sofrimento do outro como nosso sofrimento e poder ajudar ele, como eu queria que fizessem comigo, a passar por essa fase terrível que o cuidador está passando. Os cuidados paliativos, eu gosto de dizer que os cuidados paliativos me tornaram um clínico melhor e mais compassivo. E esse tipo de cuidado é muito importante, inclusive para você que não é paliativista,
para você que não trabalha com cuidados paliativos, porque a gente está o tempo inteiro cobrando muito da família e esquece o quão difícil é cuidar de alguém no final da vida. Principalmente se esse alguém é muito dependente, muito fragilizado. A gente vê isso muito em geriatria, né? E o vídeo, inclusive, o vídeo foi motivado muito por um acontecimento recente de uma paciente de cuidados paliativos internada junto com a mãe, que passou uma noite muito difícil e que a equipe de enfermagem não soube acolher essa filha da paciente. A equipe de enfermagem não soube entender o sofrimento da filha da paciente. E não deveria ser, né? A enfermagem é uma profissão de muito mais cuidado do que a medicina, que é muito mais técnica. Deveria ser um cuidado muito mais humano. Mas o que a gente tem visto é que uma, uma confusão nesse momento. Eu até entendo, parte disso tem a ver com sobrecarga de trabalho. No Brasil, as enfermeiras trabalham demais e ganham de menos. E muitas vezes, no final das contas, a gente só está preocupado com nós mesmos, mas cuidar é difícil. A gente acabou de falar. E nós também somos cuidadores, né? Nós, equipe de saúde, nós somos cuidadores. E a gente tem que cuidar, cara. A gente tem que se cuidar, né? A gente também precisa de cuidado. E eu sei, o Estado, os nossos contratantes, não estão muito preocupados com isso. Mas a gente sabe que a gente precisa ser bem cuidado para poder conseguir cuidar do outro. E essa era a ideia final do vídeo. Tinha tempo que eu não gravava vídeo de cuidados paliativos, mas eu voltei. Eu não esqueci sobre cuidados paliativos. É um tema que eu gosto muito, embora, infelizmente, não tem muita audiência. Mas é isso aí. Pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço.